Olá, meu nome é Helena e hoje, junto com a Nicole, a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre cerâmica. Primeiramente, eu vou falar de um panorama histórico da cerâmica em geral e posteriormente eu vou falar dele no Brasil. A cerâmica ela é um dos produtos mais antigos que a gente tem. Tem indícios dela no período neolítico, que eram fabricados postes de barro, que posteriormente endurecidos eles resultavam na cerâmica propriamente dita. Ela foi otimizada com a criação do oleiro e depois a Inglaterra surgiu a primeira vez com ela no modelo de louça branca. Já no Brasil, ela é acompanhada por duas associações, que é a Associação Nacional da Indústria da Cerâmica e a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres. O primeiro ele é composto por 6.903 empresas e o segundo por 94. E o Brasil ele é um protagonista mundial no setor de cerâmicas. Agora eu vou falar sobre a definição da cerâmica. Segundo o livro Materiais de Construção, a cerâmica é uma pedra artificial obtida por processos que iniciam na extração e preparação da matéria-prima. Depois ela passa por moldagem, secagem, queima e de argilas ou de misturas contendo argilas. Agora eu vou falar um pouco sobre as argilas no geral. Os argilos minerais eles são silicatos hidratados de alumínio, ferro e magnésio, e eles podem ser divididos em duas classificações, em amorfos ou cristalinos. Existem também tipos de depósitos de argilas. Eles podem ser encontrados tanto em superfícies como nas veias e nas trincas das mesmas camadas sedimentares. A gente também tem os tipos de argila. Entre elas são as argilas de cozimento branco, as refratárias, as para produtos de grãs argilas e para materiais cerâmicos estruturais. A composição dessas argilas elas podem ser divididas em óxido de ferro, sílica livre, alumina, álcalis, cálcio, sais solúveis e matéria orgânica e água. Agora, alguma das propriedades dessa argila é a plasticidade. Quando que a argila chega no momento de maior plasticidade dela? Quando ela não se desagrega mais, então ela não se fragmenta, mas ela ainda também não é tão pegajosa. As argilas que se concentram na superfície, elas são mais plásticas do que as que se concentram nas profundidades. E várias substâncias podem influenciar nessa propriedade. A gente tem também a retração, que se trata do que? À medida que a água vai evaporando da argila, vão se criando vazios, então ela vai retraindo. Isso é proporcional ao grau de umidade e também à composição da argila. E em caso que, por exemplo, a composição dela não seja exatamente uniforme, isso pode acabar deformando. O calor ele também age e influencia na propriedade da argila. Então, caso a argila esteja em uma temperatura de 20 graus até 150 graus, apenas ocorre a perca de água por capilaridade e o amassamento. Caso ela esteja de 150 a 600, começa o processo de enrijecimento. E a partir de 600, as alterações químicas começam a ocorrer. E por fim, a partir dos 900, a vitrificação toma conta. A gente também tem as propriedades da cerâmica. A diferença entre argila e cerâmica. As argilas, elas não passam pelo processo de queima. A partir do momento que é passado pelo processo de queima, a argila pode ser considerada cerâmica. Então, as propriedades da cerâmica, elas são duras, mas têm um comportamento mecânico frágil, então elas quebram. Elas têm baixa condutividade térmica e elétrica, mas boa resistência à compressão, porém ela tem um comportamento ruim em relação à tração. Ela também apresenta baixa tenacidade e ductibilidade. A absorção de água varia de acordo com o tipo de argila e também quanto à composição dela, então isso é muito variável. A mesma coisa em relação à densidade. Elas podem ser leves ou densas e também resistentes ao desgaste e corrosão.
Ele tem um isolamento acústico da ordem de 45 dB, mas dependendo se forem camadas sobrepostas, pode chegar a 55. Os fatores de desagregação das cerâmicas. Eles podem ser divididos entre agentes físicos e agentes químicos. Os agentes físicos estão a umidade, a vegetação, o fogo. E os agentes químicos, a gente pode citar, por exemplo, se ela é muito solidificada, isso vai interferir na desagregação. A gente também tem a fabricação das cerâmicas, então ela passa, resumidamente, por 5 processos, que são a extração, o preparo, a moldagem, a secagem e a queima. Na extração, é visto qual o tipo de cerâmica que você quer produzir. Então, você vai lá e recolhe o barro que é correspondente ao tipo de cerâmica que você quer produzir. E tem que se atentar em evitar cerâmicas sujas com muita matéria orgânica, porque isso afeta as propriedades. Nesse caso de muita matéria orgânica, a cerâmica se torna cada vez mais porosa. No preparo também é passado por uma seleção de qualidade e também pelo processo de apodrecimento, que no caso é um descanso que corrige os efeitos de pressão que estão sendo exercidos em relação àquela cerâmica. A gente também tem a eliminação de impurezas, a maceração, que faz com que a cerâmica seja dividida em pedaços menores, e a correção para determinar a constituição, por exemplo, se vão ser materiais mais finos ou materiais mais graúdos. E também o amassamento por moldagem. No caso da moldagem, a gente pode moldar ela a seco, que é feito por prensagem, por passa fluida, que é um processo chamado barbotina, com passa plástica, que são em moldes de madeira ou de oleiro, é o processo mais antigo que tem, e também com passa plástica mais consistente, que daí usa o método de extrusão. A secagem, ela tem 4 formas de ser feita. Ela pode ser feita naturalmente, então demanda muito espaço, porque precisa ser exposto ali ao sol e à ventilação. Ela pode ser feita por água quente e úmida, que é por meio de secadores. Em túneis, que são túneis que ficam dispersando calor por radiação infravermelha, mas não é muito utilizado porque é um custo muito alto. A gente também tem a queima, que é onde a argila de fato se transforma em cerâmica, que ocorre em altas temperaturas e por fim ela atinge o seu estado final, que é onde acontecem as reações químicas, sendo elas rápidas ou lentas. E elas podem ser queimadas em fornos contínuos ou intermitentes. Tem uma infinidade de tipos de forno. No caso de contínuos, a cerâmica não é retirada, e intermitentes eles passam por um processo de retira, coloca de novo, enfim. E agora a gente vai falar um pouco sobre os materiais cerâmicos para a construção civil. A gente tem a cerâmica vermelha estrutural, que é aquela que a gente está acostumado nos blocos, tijolos, telhas, tubos, e ela tem baixa vitrificação. Já os materiais de grès cerâmico de louça são materiais que a gente usa para revestimento, né? E ele possui um alto índice de vitrificação. A gente também tem os refratários, que eles têm a capacidade de, mesmo em altas temperaturas, eles continuam com a mesma forma ali, geralmente utilizado em lugares que têm altas temperaturas. E os abrasivos, que eles são encontrados em rolos, discos e rebolos. Mas também, além disso, a gente usa as argilas, que são aquelas que não passaram pelo processo de queima, mas elas já comprovaram a sua resistência relativa à proporção dos seus componentes. É uma técnica muito antiga, que são chamados tijolos de adobe, e é uma matéria-prima que é feita no Brasil há muito tempo, mas ela precisa ter muito cuidado em relação à umidade. Mas ela tem grande incentivo ambiental porque ela não passa pelo processo de queima. Isso faz com que tenha menos demanda energética, o que causa uma vantagem para o meio ambiente. E é isso. Obrigada. Falando agora sobre os produtos cerâmicos para a construção civil, no mercado de materiais de construção civil existe uma ampla variedade de produtos cerâmicos, conforme a origem, matéria-prima, processo de fabricação e a finalidade do produto, conforme mostrado abaixo.
Temos os componentes para alvenaria, que incluem alvenaria de vedação e alvenaria estrutural. Também temos os produtos para revestimento, como placas cerâmicas, que são, por exemplo, os grès, monoporosas e porcelanato. Componentes para cobertura, como telhas e complementos. Produtos para acabamento e utilitários, como cerâmica branca ou louça, como por exemplo as cantoneiras, cabideiros, etc. Componentes para canalização, como os tubos cerâmicos e as manilhas. E produtos especiais, como as cerâmicas refratárias. Com o intuito de organizar o setor da construção civil, foi criado pelo governo federal em 1998 o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, que serve como um instrumento de regulamentação e estímulo ao cumprimento das normas técnicas na produção dos materiais de construção e dos padrões de qualidade. A partir da criação do programa, começaram a ser feitas ações para demonstrar o esforço dos agentes envolvidos na melhoria da qualidade dos materiais da construção civil, combatendo a partir disso a não conformidade técnica, que afeta negativamente a qualidade das edificações e traz prejuízos de diversas origens, desde os consumidores, produtores até o próprio país. Agora falando um pouquinho sobre os componentes cerâmicos, abaixo eu listei alguns termos e definições para os tijolos e os blocos, segundo a norma brasileira. Os blocos são componentes de alvenaria com altura superior a 115 mm. Os tijolos são componentes principais com altura de até 115 mm. O bloco cerâmico de paredes vazadas é um componente de alvenaria com paredes vazadas. A família dos blocos e dos tijolos cerâmicos representam um conjunto de componentes necessários para a construção das alvenarias e suas amarrações, que tem como características comum a mesma largura. A parede externa do bloco ou do tijolo representa a parede laminar externa do bloco ou do tijolo. Aqui ao lado estão alguns formatos típicos de tijolos e blocos. O primeiro ali na imagem é o tijolo maciço. O segundo é o bloco cerâmico com furos na horizontal. O terceiro é o bloco cerâmico com furos na vertical. O quarto é o tijolo cerâmico com furos na vertical. O quinto é o bloco cerâmico de paredes vazadas. O sexto é o bloco cerâmico com paredes internas e externas maciças. E por último, o bloco cerâmico com paredes externas maciças e paredes internas vazadas. Os tijolos também são chamados de tijolo maciço de barro cozido. Eles encontram-se no mercado com qualidade bem diversificada devido à qualidade da argila da qual o produto é feito e de seu processo de fabricação. O bloco cerâmico é classificado segundo a nomenclatura da ABNT como bloco de vedação ou também existe os blocos estruturais. Em sua fabricação são usadas matérias-primas como o barro em uma linha de produção bem definida, com sua preparação em equipamentos como desagregadores, homogeneizadores e laminadores, resultando em uma matéria-prima de qualidade superior à utilizada na fabricação dos tijolos. Dentre os requisitos, os blocos e os tijolos devem trazer gravadas as seguintes informações. Requisitos esses das normas brasileiras. Identificação do fabricante, dimensões nominais, lote ou data de fabricação, dados para atendimento, vede quando o bloco é para uso exclusivo de vedação e este para uso exclusivo de estrutural. Entre os requisitos mínimos especificados para os tijolos e blocos, segundo a norma, estão largura mínima, resistência mínima, absorção de água e geometria. Além disso, existem outras características como dimensões nominais exclusivas para tijolos, dimensões nominais dos blocos, características geométricas, características físicas e características mecânicas. As telhas são componentes cerâmicos utilizados na composição dos telhados de edificações e estão enquadradas no grupo das cerâmicas vermelhas. As telhas cerâmicas devem apresentar, segundo a ABNT, as seguintes informações: identificação do fabricante, modelo de telha, rendimento médio da telha por metro quadrado, dimensões,
ganga mínima e para telhas de simples sobreposição devem apresentar capa ou canal gravado na peça. Em suas principais características, a telha deve apresentar impermeabilidade. Ao lado estão 2 exemplos também de cerâmicas vermelhas, que são as tijoleiras, ladrilhos e outros, que são nada mais nada menos do que pequenos tijolos de espessura pequena, usados na pavimentação e no revestimento. E também temos os tubos cerâmicos, que também podem ser chamados de manilhas cerâmicas, que são utilizados na canalização de águas pluviais, de esgoto sanitário e de despejo industrial. Falando um pouco agora sobre as placas cerâmicas para revestimento e sobre a fabricação, as placas cerâmicas podem ser fabricadas pelo processo de monoqueima, propiciando maior resistência à abrasão superficial, resistência mecânica e química, além de uma menor absorção de água, podendo também ser fabricada pelo processo de bioqueima. O porcelanato é um tipo de placa cerâmica formada por minerais rochosos, argilosos, feldspatos e outras matérias-primas inorgânicas. Após sua queima, apresenta pouca porosidade e elevado desempenho técnico. É considerado nobre para o setor de revestimento e, em função de seu acabamento superficial, pode ser classificado em porcelanato esmaltado, porcelanato técnico natural, porcelanato acetinado, porcelanato polido e porcelanato glossy. As pastilhas de porcelana são porcelanas com área igual ou inferior a 50 cm² e com o maior lado da peça limitado a 10 cm. São encontradas no mercado em tamanhos variados e padrões diversificados para os mais diversos acabamentos. As placas cerâmicas apresentam várias camadas, cada uma com sua função específica. A primeira, a camada de esmalte, tem como função impermeabilizar e resistir às ações mecânicas, térmicas e químicas. O engobe de cobertura tem como função ocultar a cor do suporte, eliminar defeitos superficiais e impedir reações entre o suporte e o esmalte. O suporte tem como função dar resistência mecânica à peça. E o dardós, que é a parte inversa do suporte, tem como função facilitar a aderência da placa à argamassa de assentamento. O revestimento cerâmico é constituído pelas placas cerâmicas, argamassa de assentamento e pelo material de rejuntamento. As placas cerâmicas, na terminologia, são apresentadas na ABNT e, do ponto de vista de sua conformação, as placas cerâmicas são classificadas das seguintes formas: letra A, quando são extrudadas, letra B, quando são prensadas e letra C, quando são moldadas por outros processos. Entre as características e classificações das placas cerâmicas, temos a absorção da água, que depende da porosidade e se relaciona com o módulo de resistência à flexão e com a resistência mecânica ao impacto. A carga de ruptura, que depende da espessura da peça, sendo definida a espessura mínima de 7,5 mm para pisos e para paredes a espessura pode ser menor do que 7,5 mm e maior do que 4 mm. O módulo de resistência, que é obtido no mesmo ensaio da carga de ruptura, considerando que a espessura da placa para piso seja maior ou igual a 7,5 mm e para a parede maior ou igual a 4 mm. A resistência à abrasão superficial, que consiste em submeter a peça cerâmica ao ensaio no abrasímetro, e após isso a peça é examinada visualmente em comparação com outras 3 amostras extraídas da mesma placa. A resistência ao gretamento, que se refere ao aparecimento de fissuras capilares limitadas à camada de esmalte, devido à diferença de dilatação entre a camada de esmalte e o suporte. Isso acaba comprometendo o revestimento cerâmico da peça. A resistência ao manchamento, que consiste no ensaio que indica o quanto a superfície da placa cerâmica pode reter de sujeira quando submetido a produtos de ação penetrante. Também temos a resistência ao ataque de agentes químicos, onde as placas cerâmicas são classificadas em A, com alta resistência química,
B, com média resistência, podendo apresentar ligeira alteração do aspecto, ou C, com baixa resistência, apresentando alteração significativa em seu aspecto, além de um H ou L, que indicam a concentração dos agentes químicos. A expansão por umidade, que representa o aumento de dimensão da placa cerâmica por absorção de umidade. O coeficiente de dilatação térmica, que representa o aumento de dimensão da placa cerâmica, podendo causar defeitos na peça, como o gretamento, ou defeitos de revestimento cerâmico, como o desplacamento. A condutividade térmica, onde os revestimentos cerâmicos apresentam um baixo coeficiente de condutividade térmica e, portanto, possuem bom comportamento com relação à transmissão térmica. A resistência ao choque térmico, que representa a capacidade da placa cerâmica de resistir às variações de temperatura sem prejudicar sua estrutura. A resistência ao congelamento, que representa a característica que indica se a placa resiste a baixas temperaturas sem apresentar danos. O coeficiente de atrito, que representa a resistência ao escorregamento da placa cerâmica para pavimento esmaltada ou não. O chumbo e cadímio, que se refere à possibilidade de liberação de chumbo e cadímio em presença de ácido acético, particularmente em ambientes em que se guardam e manipulam alimentos. Temos também a resistência ao impacto, que está relacionada com a resistência à quebra provocada por um impacto, importante para locais de circulação de cargas pesadas. A diferença de tonalidade, que é uma característica de variação da cor da superfície esmaltada ou não, que também pode ser chamada de estabilidade. E também temos as dimensões, retitude, ortogonalidade, curvatura e empeno, que são características geométricas das placas cerâmicas muito importantes para se garantir qualidade, uniformidade, estética e desempenho do revestimento cerâmico. A dureza, que está relacionada com a resistência ao risco, e sua determinação se dá por comparação com minerais naturais, utilizando a escala de Mohs. E o revestimento cerâmico também pode ser considerado um material resistente e seguro em caso de incêndio, à medida que não propaga o fogo e nem exala vapor ou gases tóxicos. Temos a condutividade elétrica, onde as placas cerâmicas não conduzem a corrente elétrica e por isso não acumulam cargas. E, por fim, a higiene, onde as placas cerâmicas apresentam facilidade de limpeza e dificuldade no acúmulo de sujeiras. Agora, falando um pouco sobre as placas de louça, os azulejos, os artigos de louça geralmente são feitos com uma pasta feita com o pó de argila branca, dosadas com exatidão que resultam em produtos duros, especiais de granulometria fina e uniforme, com a superfície normalmente vidrada. Os azulejos, em específico, são placas de louça de pouca espessura, vidrados em uma das faces, onde levam um corante, e a outra face e as arestas não são vidradas para aumentar a fixação das argamassas de assentamento e do rejuntamento. Falando agora por cima sobre a amostragem, cada característica a ser analisada numa amostra de cerâmica encontram-se indicações do tamanho da amostra e os números de aceitação e rejeição para a primeira e a segunda amostragem. Sobre a limpeza, como já dito anteriormente, os materiais cerâmicos são materiais de fácil limpeza. E para que a peça não se danifique, não é recomendado o uso de produtos químicos com base ácida, pois eles podem acabar atacando o esmalte da cerâmica e causando a perda do brilho, o embaçamento e posteriormente facilitando manchas, o surgimento de manchas. E esses produtos agressivos podem também atacar o material de rejunte, degradando o revestimento e expondo o substrato à agressão externa. Aqui, por fim, estão algumas instruções gerais para o revestimento com placas cerâmicas, onde, primeiro de tudo, devemos verificar a embalagem se há presença de danos na peça, conferir a identificação da embalagem se todas as peças estão com a mesma identificação em suas embalagens,
escolher a argamassa e o rejunte adequado para o tipo de cerâmica a ser utilizada, levar em conta as características do local no momento do projeto de revestimento e contratar profissionais treinados para a execução do revestimento. E é isso. Obrigada!